Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Reta final aqui do torneio de candidatas 2024, 11ª rodada. A gente tem a Lei, a Tan e a Goriakina disputando fortemente a liderança. Teremos a Lei contra a Musishuk, veremos a Tan contra a Katerina Lagno, temos aqui a Rampikoneru contra a Salimova. E também a Vaishali jogando contra a líder Goriakina. A Vaishali que tá lá quase na lanterna. Muita gente torcendo pela Vaishali. Ela tem esse carisma, né? Todo essa questão da raça, né? Da luta, né? Ela é uma lutadora, ela é muito criativa. Essa coisa dos indianos, né, e tudo mais. Então tem muita torcida aí da Vaishali. Vamos ver como é que vai ser contra a líder Goriakina, hein? Vamos ver então aqui, começando pela partida aqui da Lei Tendi contra a Ana Musishuk, que a gente teve uma partida aqui com o peão do rei, ok? Uma abertura italiana com bispo C4, variante Giocopiano com bispo C5, D3, indo para as linhas mais sólidas aqui da Giocopiano, né? Você quer uma linha mais apimentada, você joga um C3ão, né? Vai para linhas ardidas e com cavalo F6 atacando o peão, você deixa o peão e vai para cima do bispo. Tem linhas com sacrifício, joga bispo B4, cobre de cavalo, pendura aqui, não é pendura não, é gambita aqui, faz o roque, deixa tomar em C3. Tem variantes extremamente ardidas, né? Onde as brancas saem entregando bastante material aí e para tentar acelerar aí o desenvolvimento, ataque no reino centro e tudo mais. Partidas bem interessantes já aconteceram nessas variantes, por isso que eu falo D3 é uma variante mais sólida, né? Já para tirar o bispo, vai mais aqui no desenvolvimento da coisa, não é para arrematar a partida em 20 lances, né? Cavalo F6, porque você pode arrematar ou pode perder em 20 lances, né? Cavalo F6 foi jogado, roque D6, C3, agora sim, A5, ganha aqui mobilidade para o bispo, o cavalo vem para D2, rei coloca aqui em segurança, torre 1, bispo E6, é um xadrez profissional, né, pessoal? É um xadrez profissional, torneio de candidatas aqui, não tem muita bagunça, né? De vez em quando dá chance, né, para algum ataque, o adversário deu uma bobeada, finaliza rápido, né? Mas aqui, por enquanto, bispo B5, essa ideia aqui do Jing Liren, né? O Jing Liren gosta muito dessas ideias aqui com dama B8, cavalo em F1, dama em A7, torre vem para agora a casa de E2 fazer a proteção de F2 que está atacado, e aqui A4, cuidado que esse bispo aqui vai ficar preso. H3 foi jogado, dama em A5, bispo atacado, e aqui bispo por cavalo, portanto foi jogado. Enfraquecendo um pouquinho o controle da casa de D4, temos B por C6 e aqui a Lei joga esse lance cavalo G5, vai para cima de um dos bispos também. Bispo B6 foi jogado e agora cavalo G3, trazendo outro cavalo também para o jogo. H6 ataca o cavalo e o cavalo, satisfeito por ter provocado um pequeno avanço, volta para a casa de F3 e não captura o bispo, hein? Interessante o jeito que a Lei está jogando. Ela poderia tranquilamente capturar em E6, se livrar do par de bispos. No entanto, abre um ataque aqui em F2. Não é tão desejável assim, mas é perfeitamente jogável essa linha, tá? Mas é interessante ver como as jogadoras, né, ali no momento e tal, ela falou, não, quero manter as peças. Cavalo F3, torre na coluna D, bispo D2 foi jogado, dama sai aqui dessa diagonal, vem para casa de A6, pressiona o peão e agora as loucuras. Dama C1 jogado pela Lei. Meus amigos, que lance! Que lance, dama C1! Que lance que pendura peão em dama D3? Nada disso, não pendura nada. Você vai ver o ataque que ela preparou. O lance é bom mesmo. Dama por D3 foi jogado. A Musishuk vai para o melhor lance da posição, mas agora segura essa. Segura essa bronca que a Lei acabou de colocar no tabuleiro. Muito difícil de se defender. Na verdade, as pretas só tem um lance bom, 2 lances bons. 3 lances razoáveis, né? O melhor é esse é o segundo melhor, esse é o terceiro melhor. Mas a Ana Musishuk fala, me mostra o que você tem. Pá! Pega o bispo, coloca no bolso, né? E fala, e agora? Vamos ver, aqui barrinha já tá maluca, vai para um lado, vai para o outro. Dama por H6 foi jogado pela Lei Tendi. Ela tem uma peça a menos, mas tem um ataque interessante para cima do rei exposto. Cavalo em E8, a melhor defesa. Na verdade, é o único lance da posição. O cavalo estava atacado e agora protege a casa de G7. Como continuar? Torre D2 atacando a dama. Isso aqui é uma partida, vocês vão ver partida de outro mundo isso daqui. Dama vem para casa de C4 e olha o próximo lance da Lei Tendi. É tipo bizarro. Ela vai pro absurdo. Esse lance é bom. Dama G5 talvez vá para algumas perpetuidades.
né? Aqui dama G5, dama H6, o rei vai tentando escapar, talvez dama H4. Se rei D7, eu acho que as brancas ganham, né? Ganham no mínimo a dama, né? Por conta de cavalo aqui, o peão tá cravado, esse lance deu um duplo, tem essa torre aqui. Teria no mínimo perpetuidades aqui, se é que as brancas não querem jogar pra ganhar, porque aqui dá até pra lutar pra ganhar com esse rei aí exposto, mas no mínimo perpetuidades. Mas a Lei Tendi não tá afim de perpetuidades. Ela vai pra esse lance bizarro aqui. Cavalo por E5 jogado pela Lei, com a ideia talvez aqui de abrir a coluna D, mas por que ela faria isso? D por E5 e agora a Lei vai para esse lance aqui, torre toma, já entendi, Rafa, essa torre tá solta e agora vai ter um duplo. Interessante, mas será que vale a pena ter uma torre por 2 bispos, fora todo o ataque? Eu não sei se vale a pena, mas é isso que ela está jogando. Dama G5 com cheque, seguido de dama por D8 e não há uma resposta clara para essa posição. A posição não é nada clara. Em termos materiais, claro, as pretas têm mais condições de jogo, mas como é que lida com esse rei exposto e as peças chegando? Não tem tanta peça assim, é verdade, para atacar, mas o que tem talvez seja suficiente para um bom estrago. A3 foi jogado pela Muzichuk, o melhor lance. Dama volta para defender em D2, temos trocas. Dama vem para casa de D3 e agora rei H2 jogado pela Lei. Temos agora aqui cavalo D6 trazendo as peças para o jogo torre em E1, faz a proteção do peão central. E agora o cavalo vem para casa de B5, pressão no peão C4, ataca o cavalo, entrega mais um peão, mas abre um ataque aqui em E5. Olha a loucura, olha a confusão. Por isso dama C3 foi jogado, não permitindo a captura do cavalo, atacando a dama, e se capturar o cavalo escapa. Por isso dama em E2, mantendo o cavalo atacado e sacrificando o peão de C4. Lei está assumindo todos os riscos. Bispo por C4 foi jogado. Não é possível que a Lei vai sobreviver. Ela tem aqui uma torre por 2 bispos. A quantidade de peões é um só peão a mais. No entanto, ela segue com dama G4. É inacreditável o que a Lei está fazendo. De fato, a barrinha não sabe direito o que está acontecendo. A partida segue com o melhor lance cavalo D6. E agora o cavalo protege. Aqui a entrada da dama protege o rei. Dama G5 foi jogado. E agora a Muzichuk. Esse lance aqui é um lance extraterrestre. Porque agora a Lei sacrifica mais uma peça nessa partida. É a terceira vez que ela tá sacrificando peça. E a Muzichuk pega a torre e coloca no bolso. Vai juntando peças. E agora a Muzichuk tem 2 bispos a mais. No entanto, tá na vez da Lei jogar. E ela segue propondo troca de peças. Não é possível essa partida. Não é possível essa partida. Aqui você tem que tomar. É muito difícil recusar. Talvez até dê pra jogar alguma outra coisa. Mas no mínimo vai existir cheque perpétuo. Não tem cheque mate. Mas no mínimo perpétuo, né? O cavalo sempre pode voltar. Mas você vai ficar dando perpetuidades. Por isso, Muzichuk quer ganhar aqui. Ela não quer empatar. Ela tem 2 peças a mais. Ela segue com o cavalo toma. E agora o que fazer nessa posição? Parece que as pretas estão ganhas, só que na verdade não. A barrinha fica maluca, não entende mais nada, porque agora dama D8, cheque foi jogado. Olha essa posição, só uma dama aqui na mão da Lei. A partida segue com rei G7, você fala, não é possível que a Lei vai escapar daqui. Dama G5 cheque, rei F8, dama cheque, a Lei vai tentar o perpétuo. Ela está contente com o empate, afinal de contas ela tem 3 peças a menos. Mas a Ana Muzichuk quer jogar. Segue com o rei H8, tá certo? Quem não quereria? Eu quereria. Tudo bem que o tempo tá caindo, mas já é o lance 39 agora. E por F5, Lei recupera um pouco de material, ainda tem 2 bispos a menos. No entanto, existe uma séria ameaça de F6 com checkmate, com sequência de mate. Por isso, Muzichuk vai para o melhor, único lance da posição F6, entregando material para ganhar um pouco aqui de tempos. Joga com rei G8 e agora a Lei Tendi vai para cima. Dama cheque, lance 41 feito, elas ganharam mais tempo no relógio, cheque. E aqui, pelo menos, aparentemente vai ter um perpétuo Lei Tendi. Mas a Ana Muzichuk não quer dar chance de perpétuo. Na verdade, tem uma linha interessante aqui com rei E8, né? Aqui poderia seguir dama C6, rei D8, por exemplo, dama por C4 e rei C8. E talvez as pretas possam jogar pela vitória numa posição como essa. E a gente continua falando talvez porque as brancas têm muitos peões, tem peões já avançados, peões passados e o rei continua exposto.
É uma posição nada clara. A Musichuk preferiu jogar com a volta do bispo aqui em F7. E a partida segue agora com dama D8, cheque. Bispo cobre, dama cheque, rei sai. A Musichuk tá tentando evitar as repetições. Dama em E7 é inacreditável, um lance quieto como dama em E7. A barrinha não entende muito bem o que tá acontecendo. É um lance quieto, cara. As pretas têm 2 peças a mais. O rei também não é o mais seguro do mundo. Mas e agora? O que que faz com o bispo atacado? Bispo H5 foi jogado. E agora a dama cheque. Temos aqui o rei em F8. Nada de capturar o bispo. Porque se captura o bispo, dama D2, segue o jogo. Talvez as pretas possam lutar por uma vitória. Ainda assim nada claro. Mas aqui a lei vai pro lance absurdo. Dama em F6 com cheque. O rei vem para casa de 8. Cai o peão de C6. Inacreditável, dama cheque aqui em D5, dama em A8 com cheque, e aqui então a lei consegue empate por cheque perpétuo. Uma partida bizarra, incompreensível, palmas para as duas, isso foi uma verdadeira batalha, né? Genial dos dois lados, a Musichuk tentando evitar as repetições, a lei entregando tudo que ela tinha, né? Realmente uma partida assim de emocionar, de arrepiar. Fantástico, um resultado bom para a Musichuk. Para a lei, a vitória seria quase determinante no torneio. Então segue na luta. Vamos ver como é que vai ser a Tan contra a Caterina Lagno, outra jogadora que está buscando, que está na liderança, a Tan. Vamos ver aqui, cavalo em F3, abertura hatch. Temos aqui o fianqueto. Cavalo vem para F6, bispo sai. E6 foi jogado, roque em segurança. Bispo vem para o jogo, D4, agarra o centro. Roque, o cavalo desenvolve. C5 ataca o centro. Temos trocas, hein? Peão toma, bispo toma. E aqui C4. Usando um peão que não é central para atacar um peão central. Afinal de contas, tem uma maioria forte aqui de 2 contra 1 no centro. Cavalo C6 foi jogado. E3 controla um pouquinho aqui o avanço. B6 foi jogado B3. E agora o bispo B7 e bispo B2. Os bispos se desenvolvem. Peão toma, cavalo toma. Uma posição bem conhecida, típica, né, dos gambitos da dama aceito. A gente transpôs aí para uma posição típica de gambito da dama aceito. Dama em E7 foi jogado, cavalo G5 diretamente. De olho talvez na casa aqui de E4, sai da frente do bispo. A partida segue com E5, o cavalo vem para E4 mesmo. Temos trocas, torre ataca a dama atacada sai, pressão na diagonal de casas claras. A Caterina Lagno joga F5 e agora o que fazer? Bispo cheque ganha um tempo e agora, depois de jogar o rei para o canto, aqui nós temos bispo por C6. Será que a Caterina Lagno não viu que estava caindo peça? É claro que ela viu, ela segue com o lance E4 e agora esse lance ataca a dama e corta a conexão da dama com o bispo. A partida seguiu com dama em F4 e agora nós temos o lance bispo por C6, recuperando material. Torre, luta pela coluna D, batalha de peças menores, bispo e cavalo contra par de bispos, bispo D5 foi jogado e agora o cavalo vem para essa forte casa de E5. Rei G8, tira o rei do canto. H4, controla a casa de G5. Dama vem para a casa de E6 e nós temos agora cavalo C4. Manobrando aqui o cavalo, sai da frente do bispo. Bispo em E7 foi jogado. Provavelmente ele vai lutar pelas casas escuras. Torre vem para a coluna C. Primeiro H6 foi jogado. Dama pula para a casa de C7. Que perigo a posição. B5 jogado pela Lagno, atacando o cavalo. A gente vai sentindo o clima tenso da partida. Cavalo em E5 foi jogado, o bispo vem para F6. O que fazer aqui com esse cavalo que está no limite, sendo defendido aqui por 2 peças? Ele está bem atacado. Não sei se essa defesa é muito sólida. A partida segue com torre C5, colocando pressão agora no bispo. Que loucura! Temos torre de F em E8, pesando para cima do cavalo. Os computadores já estão confusos nessa posição. Talvez eles queiram que se jogue um tal de F4 aqui, seguido de E3. Tem uma maluquice aqui, mas é uma daquelas linhas enginescas, felipescas, por que não? Do tipo F4, né? Então aqui você, se tomar de E, tem E3 deixando o cavalo... aliás, atacando aqui em F2, deixando o cavalo só se fosse canibalismo, né? Aqui teria, por exemplo, torre por B5, bispo E4, umas linhas bem de computador, né? Umas linhas malucas, onde de fato as pretas ficariam muito bem aqui, por alguma razão, né, extraordinária aqui, mas o ataque realmente é bem forte, vai cair o bispo que está solto.
e tudo mais, né? Claro que poderiam existir outras variantes. Ainda assim, o computador se arrepende aqui, depois volta. É uma loucura, né? Então tem uma confusão aqui que certamente seria muito difícil de acontecer entre seres humanos, não impossível. Talvez um jogador como Vassily Ivanchuk, Danilo Dubov, Mikhail Tal, talvez Magnus Carlsen algum dia mais inspirado, enfim, alguns jogadores aí, Judith Polgar, né? Talvez a grande jogadora, Rui Fan, por que não? Enfim, talvez as jogadoras agressivas e criativas encontrassem essa ideia, né? Caterina Lagno é uma super jogadora, mas não é um lance muito natural. Por isso, torre de F em 8, pesa para cima do cavalo, torre por B5 captura o peão. Que loucura que tá acontecendo. Não tá caindo esse cavalo, não. Bispo por E5 seria respondido com bispo por E5. E depois de dama por E5, por exemplo, você tem um lance como dama em A5. O único lance da posição. Belo cálculo aqui da TAM, né? E esse lance recupera a peça força e com uma boa posição aqui para as brancas, né? Depois de algumas trocas, a gente tem as brancas com um peão a mais e peças bem ativas. Por isso, a partida seguiu com bispo por peão. A Caterina Lagno vai para esse lance percebendo que ela vai perder esse bispo de alguma maneira. Já olha lá na frente, fala, pelo menos vou levar um peão. E agora, torre por torre, o melhor lance pela TAM. Que calculeira, hein? Bispo toma e agora dama por A7. Cara, que loucura. Por enquanto o cavalo continua bem protegido, o bispo tá atacado. Bispo vem para casa de D1 com ataques perigosos. A partida seguiu com o cavalo C6, atacando o bispo. Bispo vem para F6, luta pela diagonal. Bispo toma, dama encosta na torre e ataca também o bispo. O que fazer? Bispo H5 parece que protege tudo. Mas agora torre por F5. A TAM vai indo para cima. Dama em A1, ganha um tempo, dá cheque, captura-se o peão aqui em A2, com pressão em F2 que no momento está protegido, por isso G4 foi jogado pela TAM, que belo lance, atacando o bispo, aqui bispo G6, mantendo a defesa da torre, mas agora H5, e como é que faz? Tem que capturar aqui, não tem outro jeito, bispo toma, cai a torre com cheque, rei H7, e aqui o que fazer? Peão por bispo, claro? Claro que não! Peão por bispo aqui nessa posição poderia dar chances aqui de empate. Caterina Lagno teria perpetuidades, cheques perpétuos. Mesmo se tentasse escapar com o rei, cai o peão aqui com cheque. Dama F3 não é mais simples? Dama por F5 talvez seria outra possibilidade. Dama F3 talvez não possa. Dama por E3 aqui poderia seguir dessa maneira. Se o rei tentar escapar, sempre tem um jeito aqui, né? De jogar o rei aqui de novo para o canto e conseguir cheques perpétuos. Aqui tá bem claro que o cheque vai ser perpétuo, né? Por isso, meus amigos, não capturar o bispo, mas sim o lance jogado pela TAM nessa reta final, não pode deixar nada passar. Bispo atacado, vem para casa de E6, que luta. Brancas tem um peão a mais e uma boa posição, rei exposto. Cavalo D4, bispo atacado várias vezes. O bispo escapa, dama centraliza. Temos o lance bispo em A8, coloca o bispo lá longe, em segurança Caterina Lagno, mas agora cavalo em E6, ameaçando o checkmate. Dama em A7, parece ter defendido bem a posição, mas as peças vêm chegando. Dama cheque, o rei sai, dama cheque de novo. E aqui, BUM! G5, meus amigos. Ameaçando o checkmate, o que fazer? Só resta capturar esse peão, mas depois de cavalo por G5, cheque, rei H6, única. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado. Que belo lance, hein? Rei H4, o lance de arremate. E nessa posição, Caterina Lagno abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O checkmate chega e chega com velocidade. O rei veio proteger aqui essas peças. E ele tá seguro, não tem cheque, né? Por mais que se jogue aqui um G6, sacrificando o rei para poder trazer a dama depois do cheque, essa variante não funciona porque esse lance seria ilegal. Ou seja, não tem nem como... Não tem jeito mesmo, né? Nem se você quiser dar uma roubadinha no presencial, não vai funcionar, né? Porque aqui o checkmate chega com velocidade. Meus amigos... Vitória da TAM no momento importantíssimo aqui nessa reta final, hein? Belo ponto daqui da TAM. Vamos dar uma olhada agora, Rampikoneru contra Salimov, uma partida espetacular. E daqui a pouco a gente vai mostrar a incrível partida entre Vaishali e Goryachkina. Incrível. C4, gambito da dama. Defesa eslava, cavalo saem para o jogo, E3, bispo vem para casa de F5, cavalo C3 desenvolve, E6,
Cavalo H4 persegue o bispo. Bispo fica ali em G6, cavalo toma, peão toma. Dobrou o peão, é verdade, mas abriu uma bela coluna. Bispo vem para D2. Quem sabe as brancas vão querer fazer o grande roque depois de abrir a coluna H. Cavalo BD7, peão toma, peão de E toma, dama vem para casa de C2, dama vem para coluna C também. E aqui o peão tá atacado já, né? Por isso H3 foi jogado. Bispo vem para E7, Gran Roque, todo mundo passa o rei para essa ala aí que tá segura. Bispo E2, rei B8, rei B1, profilaxias. Torre C8 foi jogado, G4, Rampico-Neru parte para cima. Salimova controla a expansão, mas agora a dama ganha a casa de F5, o cavalo vem para a casa de B6, cai o peão de G5. Por que a Salimova permitiu isso? Porque agora cavalo E4, abre um ataque para cima da dama, abre um ataque para cima de F2, para cima de todo mundo. Dama em F5, ataca, defende, a partida segue com G6, oferecendo agora o peão de F7, porque se capturar F7 ainda mais peças vêm para o jogo, mais suculenta fica a posição das negras. Por isso a Rampico-Neru vai para o único lance da posição, nada de abrir a coluna da adversária, segue mantendo a defesa. E aqui F5, Salimova tenta abrir linhas, dama vem mais uma vez para segurança, torre vem para a coluna F, o cavalo quer dar esse duplo desesperadamente, por isso o cavalo por E4 foi jogado, não permitindo. F por E4, temos um alvo, torre de D em F1 já protege a Rampico-Neru. G5 fixa esses peões, F3 tenta se livrar dessa fraqueza, peão toma, torre toma, dama toma e torre ganha controle da coluna F. Dama vem para G2 e a questão é, será que a Salimova tem compensação pelo peão a menos? Ela segue com bispo D6, controlando as casas escuras, bispo D3 dá mais mobilidade. Cavalo ganha um belo posto em C4, bispo escapa, torre vem para a coluna E, mais um alvo piscando. E4, agora temos aqui tentando se livrar da fraqueza, bispo vem para F4, aqui E5, temos um peão passado. Rampico-Neru tem um poderoso peão passado e aqui dama B6 foi jogado. A Salimova vem trazendo peças para o ataque, ameaçou capturar o bispo e terminar com checkmate. Algo deve ser feito. Bispo toma, G toma e pelo menos a Salimova tem agora um peão passado. Um peão passado perigoso. A partida segue com dama em F2 e agora torre D8. Que lance é esse? Aqui, não sei, o tempo delas já tá curto, tem que fazer uma jogada. Jogou torre aqui em D8. Fez aqui uma pequena armadilha, né? Porque se dama por F4, as pretas têm aqui um lance que finaliza a partida na hora, né? Então aqui não dá pra ter distração, né? Não cabe distração nenhuma. Por isso torre C1 foi jogado, pressionando fortemente em C4. Dama faz a proteção, mas agora bispo toma, peão toma. E agora sim, dama por F4. Lance 35. Precisam ser feitos mais 5 lances para ganhar, mais meia hora no relógio. A posição da Coneru é muito boa. Ela tem 2 peões a mais, é verdade, mas tem um ataque aqui que tem que saber lidar, hein? Tá difícil isso. C3 foi jogado, uma pancadona. Abre aqui o ataque para cima do peão central. E6, esse lance vem com cheque, olha a loucura. Rei vem para C8, torre toma, dama atacada vem para casa de F5. Torre cheque, o rei vai escapando, a torre mantém o controle a casa de E7 agora está controlada. Temos dama aqui em D3, dama em A4 com cheque. Cara, olha a luta, cai o peão passado. Rampico-Neru crava a torre. Dama C4 ganha um tempo aqui para proteger a torre. Segue com dama cheque, o rei escapa. E A5 indo para o ataque. A Salimova vai tentando esse ataque na ala da dama. A3, A4. G5 dispara o peão passado na ala do rei. Rei C7, dá mobilidade para a torre. G6 foi jogado, torre ataca a dama. A dama dá suporte para o peão, ganha um tempo. Dama C4, cuidado com os ataques, né? A Rampico-Neru agora investe um tempo para tentar paralisar aqui os ataques aqui, né? O possível contrajogo, por exemplo, se G7 fosse jogado nessa posição, torre B5 vai para um contrajogo muito perigoso. Talvez tenha até perpetuidades aqui, né? É difícil dizer, mas se dama em A2, dama por G7, por aí vai. As pretas têm como lutar pela sobrevivência. Por isso, nessa posição, dama C4 foi jogado. A partida segue com dama em F2 agora, né? Você tá com a dama atacada e você não quer trocar as damas. A partida segue com dama por A4 e agora Rampico-Neru segue com 2 peões a mais. No entanto, torre B5 chega com um forte ataque. Dama C2 propõe a troca das damas. Temos dama em E1 com cheque. Rei em A2, dama cheque. Rei A1, dama cheque. Dama cobre, temos trocas. E agora a torre G5
vai tentar defender um final com um peão a menos, que muitas vezes é empate, mas eu não sei se nessa situação vai ser empate, com a torre já amarrada na defesa do peão e um rei que entra com facilidade. E esse rei tem um dilema. Será que ele fica perto desses peões para proteger? Ou será que ele vai atrás do outro peão e desprotege esses peões? De um jeito ou de outro vai ser ruim. Então é complicado. A partida segue com rei C5, rei C2, rei D5, mantendo o rei coringa. É o que tem que fazer. Você não pode definir a posição do rei aqui. Você não pode ir para uma ala ou para outra. Você tem que deixar o rei coringão. Rei C3, rei C5, fazendo a oposição. Torre H1, passa a vez. Essa que é a beleza, né? Aqui essa torre não pode se mexer, porque cada vez que ela tentar ganhar um lancezinho, o peão vai avançar. E cada vez que o peão avançar, o tabuleiro treme. Por isso a partida seguiu com B6 e agora a torre H3, passando a vez mais uma vez. Rei D5, A4, temos rei C5, rei B3, rei D5, rei B4, ganha aqui um pouco mais de espaço o rei. Rei D4 faz a oposição B3, rei D5, torre H4, constrange, aqui restringe um pouco mais aqui o rei. Temos aqui rei E5, não sei se ficou constrangido também, mas ficou restrito. Rei C4 foi jogado rei D6, torre H1, passa a vez, rei E5, torre H2, rei D6, rei D4. Pouco a pouco a Rampiconeru vai forçando um avancinho de um peão, melhora a posição dos peões dela, vai tentando melhorar a posição do rei, né? Rei centralizado aqui e agora faz o rei se comprometer. E o rei agora vai para casa de F6, rei F4, rei F7 e agora o rei ganha a casa de E5. Bela manobra aqui da Rampiconeru, que final instrutivo, não? Torre cheque, o rei volta para D4, torre H6 para parar o avanço do peão, mas aqui a Ramp consegue mais um progresso com B4. E agora ela está ameaçando criar um peão passado. Rei E6 foi jogado e é de fato o que acontece. Mais um peão passado, esse peão passado está controlado. A partida segue com rei D6, rei E4. Uou, para que lado vai o rei? Que bela decisão da Rampiconeru aqui. Muito difícil de você definir, né? Se você vai querer jogar o rei para esse lado, se você vai querer avançar, o peão deve ganhar também. Ou se você vai passar o rei pro lado de lá. Rei E4, rei C5 foi jogado, rei F5 vai para cima da torre. E agora as pretas só tem uma chance, Salimova. Ela só tem uma chance. No momento certo, sacrificar a torre nesse peão, depois de já ter capturado esse peão, e tentar avançar com o rei com o peão, aproveitando que o rei está distante, alguma coisa assim, ela ainda pode lutar. Rei B5 ataca o peão, rei G5, a torre sai. E aqui as brancas só tem um lance bom, meus amigos, e não é o lance H6. Lance H6 empata. Por quê? Porque, mais uma vez, as pretas se livram desse peão e agora tem rei e peão. Dá para sacrificar a torre tranquilamente. Por exemplo, depois de H7 e C5 disparando, e o rei se tentar vir para cima aqui da torre, você traz aqui o rei e o peão, porque você vai sacrificar a torre e vai jogar um C4 e rapidamente vai conseguir fazer com que as brancas tenham que sacrificar a torre no peão e vai empatar. Por isso, torre A2 exclama o único lance da posição. O rei está protegendo aqui, a torre está protegendo lá. E agora sim existe essa ameaça. A partida seguiu com torre cheque, o rei vem para F6. Rei A6 para o avanço do peão, mas agora o outro dispara. C5 tenta um contra-jogo, H7 faz a torre escapar para casa de C8. E agora, o que fazer nessa posição? Será que dá para jogar um rei G7? Difícil, porque a torre vai ficar dando cheque. Por isso, torre H2 foi jogado, dando suporte para o peão, deixando a defesa do peão de A5 bem calculado pela Coneru. Porque agora ela promove, o peão dispara, mas o rei chega a tempo. E é por isso que depois de rei D4, Salimova, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O peão vai avançar, a torre vai controlar, o rei não vai defender. E se o rei chegar para tentar defender e dar suporte, simplesmente torre B8 joga o rei para a fileira do canto, esse peão cai e o checkmate vem com velocidade. Bela vitória de Rampiconeru no momento importante aqui do torneio. Vamos ver como é que vai acabar a tabela, né? Mas antes vamos mostrar aqui essa partida extremamente emocionante entre Vaishali e Goriakina. Se preparem. Aqui é um filme. E4, C5, Siciliana, C3, variante Alapim. Cadê a Juliana Teral comemorando? A nossa campeã brasileira joga essa variante. Cavalo F6, E5. Cavalo D5, bispo C4. Cavalo ataca, bispo vem para B3, cavalo C6, D4. Peão toma, D5, agarra o centro, bispo vem para C2, cavalo ataca o bispo, cavalo desenvolve, bispo G4, dama atacada. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Um bispo tá solto.
Porque aqui você não quer capturar e perder também um bispo e depois perder também a torre. Por isso, o cavalo de G em E2 foi jogado. Bispo toma, dama toma, cavalo toma, dama toma e aqui E6. Tudo parece tranquilo. Dama vem para D3, torre vem para coluna C, roque foi jogado A6. Dama vem para G3, dizendo para esse bispo, você vai ter problemas para se movimentar. Afinal de contas, existe uma pressão em G7. Goriakina fala, eu não passo sufoco. Já avança o peão. Bispo ataca a dama. Bispo cobre. Bispo H6, não rocarás. Bispo F8, rocarei sim. Bispo G7, G5, vou atacar a sua dama. Bispo E7, protege. Bispo H6, não rocarás. Para com isso! Eu não quero empatar. Goriakina dá um grito no salão. Tá! Joga o lance torre C4. Ela evita aqui as repetições. Ela quer ganhar. Ela tá lutando pela liderança. Se ela vencer aqui, pode ser determinante, pode ser decisivo. Torre vem para C4 atacar o peão central. E agora, Vaishali? Vaishali, nesse momento, ela não quis empatar. Ela vai ver só. Torre de F em D1 faz a proteção. Bispo F8 ataca o bispo. Bispo G5 ataca a dama. A dama vem para C7. Torre de A em C1. Bispo G7. Finalmente a Goriakina prepara para colocar o rei em segurança. B3 não tão cedo. A torre atacada tem que recuar. E agora cavalo E2 propõe trocas. Roque foi jogado. H4, vai para agressão Vaishali. Torre vem para a coluna C, triplicando na coluna C. A Vaishali não tá nem aí, H5. A torre tá protegida por muita gente. Por uma torre, por um cavalo e por um bispo. A partida seguiu com torre C2 atacando o cavalo. Dama G4 faz a proteção. Dama D7 foi jogada. E agora temos trocas. Torre toma, H por G6, F por G6, uma decisão muito ousada da Goriakina, mas muito ousada. Talvez H por G6, mas de qualquer maneira aqui alguns ataques estão chegando. A partida seguiu com F por G6, o cavalo vem para F4 de qualquer maneira. A torre tem que voltar para defender. A Vaishali está fazendo a Goriakina recuar. Torre D3, como é que segura o ataque da Vaishali? Dama vem para F7, dama em H4, cavalo manobra para casa de D7, torre H3, pressão na coluna H, cavalo vem para F8, toda recuada a Goriakina, Vaishali segue atacando, bispo E7 ameaçando o cavalo defensor do peão. Dama em F5 foi jogado pela Goriakina, dando a casa de F7 para o rei se precisar. Temos agora o lance cavalo D3 foi jogado. Fazendo o bloqueio aqui da dama, vamos entender por que não bispo por cavalo com ataque aqui em H7, né? Tem um G5 acontecendo aqui. Esse G5 é a ideia da Goriakina. E a Vaishali rapidamente entendeu, né? A Goriakina não é boba. Ela não vai deixar eu tomar o cavalo e depois tomar em H7. Esse lance protege em H7, dá um garfo. E aqui recupera a peça e o jogo vai embora. Sem nenhum ataque decisivo aqui, as brancas perdem a possibilidade de qualquer ataque que fosse decisivo e as pretas têm contra-jogo. Por isso a Vaishali não vai para essa açougueirice com o bispo por F8 e joga o lance cavalo D3. Torre F3 seria mais forte. Esse seria o lance da engine. Cavalo D3 faz o bloqueio, cavalo protegido, manobra bem aqui o cavalo, torre C3 pressiona fortemente o cavalo. Agora a torre F3 ataca a dama, Goriakina assustada propõe a troca das damas, mas a Vaishali falou, você não quis empatar aquela hora, pega essa. Dama em H3 jogado pela Vaishali indo pra cima aqui da Goriakina, claro que existe uma defesa aqui em E6, mas a dama fica aqui atacando e também trouxe a proteção pro cavalo. Torre C6, a Goriakina mais uma vez tem que recuar. E agora a torre F4. Dama atacada, vai pra onde? Só sobrou essa casa, única. E agora, talvez torre F3, enfim, os computadores dão algumas continuações. A Vaishali vai pra bispo F6, tentando eliminar a defensora da Casas Escuras, porque de repente tem alguma coisa aqui chegando, hein? Perigosa a posição. Lance 39 feito. Goriakina faz o lance H6 com pouco tempo no relógio. A Vaishali joga bispo toma, rei toma, e agora a Vaishali, meus amigos, vai pra ela um espírito de tudo ou nada, de tudo ou nada. Ela falou, eu nunca esqueço daquele momento que você evitou as repetições. Ela não consegue largar isso da cabeça. E ela precisa vencer. Torre por cavalo, meus amigos, jogada aqui pela Vaishali. Inacreditável. Rei por torre foi jogada. A Vaishali, cara, ela
Ela tira de dentro os instintos mais guerreiros que ela tem. Dama por H6 cheque. O rei vem para casa de E7. Dama por G6 protegendo o cavalo. O rei tá nu, tá exposto. Dama em E4 desesperadamente. Agora Goriakina quer trocar peça, levar para um final com uma qualidade a mais. A Vaishali não dá moleza. Dama cheque. Persegue o rei. Vai para cima. Dá cheque de novo. E aí ela repete várias vezes e fala: lembra que eu repeti várias vezes e você não quis repetir? Pega essa! Cavalo C5, agora evitando as repetições. Pra cima da líder. Dama em E1 com cheque, rei vem pra H2, cai o peão de F2. A Goriakina vai tentando no contrajogo. Dama G5 cheque. Cavalo por B7, captura o peão. Dama captura o peão central. E a Goriakina agora tem um peão passado. Rei exposto, qualidade a mais. E agora vai Chale. Cheque, cheque, cheque pra cá, cheque pra lá. Se ela quiser, ela tem perpetuidade. Ela não quer. Dama vem pra outro jeito da cheque. Dá cheque de todas as maneiras. Mais um cheque, outro cheque. E agora ela poderia ficar dando perpetuidade. É só repetir de novo o que ela já vinha fazendo. Mas ela muda. Cavalo D6, ela muda de novo, ela quer ganhar. E agora forçou praticamente a captura. Torre toma, peão toma. Dama em H8 com cheque, o rei vem. Dama C3 com cheque, rei G4. E a gente tá numa posição de terra de ninguém. A Vaishali tem um peão a mais. No entanto, os dois reis estão pelados. As pretas têm peão passado perigoso. O tempo tá caindo, esquece. Isso aqui não dá pra jogar mais com o cérebro. É com o sangue. A partida segue com dama B4, cheque. Dama em F4 faz a cobertura. Que final perigoso. E aqui a Vaishali tá considerando que se trocar as damas, ela consegue parar o avanço desses peões, distrair o rei com o avanço do peão e com uma maioria do outro lado. Bela leitura da Vaishali. De fato, esse final aqui seria vencedor para as brancas. Muito vencedor. Aqui, mais do que vencedor, é muito vencedor, né? Sim, com certeza. D4 foi jogado aqui pela Goriakina. Dama em E5, permitindo D3 com cheque. O rei volta para F3, rei F7. Vaishali dispara o peão com D7. Dama B7 foi jogado. Dama em E4 cobre. Não adianta trocar e avançar, porque o peão promove controlando a promoção. Eu tomei uma bebida com canela hoje cedo. Será que ficou um pouquinho de pó? Acho que eu tinha que ter tomado mais água, né? Toda hora que eu dou essa tosse, eu acho que é porque sobrou algum restinho de canela. Não pode ter sido, Rafa. Sua boca é cheia de mucosa. Bom, volta pra partida. D2 seguiu aqui pela Goriakina. E agora, meus amigos, Vaishali, sim, sim. O que ela vai jogar aqui? Eu acho que vocês já sabem. É inacreditável, mas é isso mesmo. A Vaishali, meus amigos, vai pro lance. D8. Pode promover pra dama, mas ela quer fazer aqui. Ela fala, é minha chance. Pá! Cavalo aqui. Promove pra cavalo com cheque. Inacreditável. Rei F6. Cavalo por B7. E nessa posição, meus amigos, Goriakina, mesmo podendo promover e jogar com uma peça e um peão a menos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. No momento crucial do torneio, a Vaishali, né, deu uma boa dificultada agora para a Goriakina aqui no torneio de candidatas, hein? Tá de parabéns a Vaishali. Olha, Vaishali, você pode não ter as primeiras colocações desse torneio. Não sei nem se vai ter, ainda tem algumas rodadas pela frente. Talvez suba ainda na tabela. Mas só essa partida... E já valeu a vida, né? Já valeu a vida, assim, que bela partida, evitando repetição, promoção para cavalo, uma doideira, uma partida genial aqui da Vaishali. Vamos ver a classificação, então, agora, ao final da 11ª rodada. Temos a Tan aqui na liderança com 7,5 pontos. Diga-se de passagem, uma liderança isolada. Ela e a Lei China, provavelmente teremos mais uma campeã mundial chinesa. Por que a campeã mundial, Rafa? Respeita a atual campeã Jun Jun. Precisa ganhar dela para falar que o título é da China. Não, é que ela é chinesa também, é por isso. Então a gente tá muito próximo, né, da China mantendo o título no feminino, né? Agora, 7,5 pontos para Tan, 7 pontos para Lei. Mais desafiadora a situação agora para Caterina Lagno, Rampikoneru e Goriakina, que tem 5,5 pontos na reta final. Uma diferença de 2 pontos para Tan. Quer dizer, faltando apenas 3 rodadas. Muito difícil o título não sair entre essas duas aqui, hein? A Lei e a Tan.
Na sequência temos Muzichuk com 4,5, Vaishali com 4,5, recuperou legal, né? E a Salimova, puxa vida, que pena. Dramático para a Salimova, porque ela teve partidas onde ela perdeu que estava ganha, ou ela empatou que estava ganha, né? Ela realmente jogou muito, tá jogando muito bem esse torneio, mas na hora de pontuar ela teve alguns problemas. É muito dramática a situação aqui de Salimova nesse torneio de candidatas, né? Mas é isso, meus amigos. A gente segue acompanhando esses torneios emocionantes, candidatos e candidatas. Espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!